Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Crescer e Frutificar. E hoje nós estamos com um tema muito legal, hein? Muito especial. Aliás, hoje não, nós estamos começando uma série. É um novo tema, né? Nós fizemos uma série ano passado a respeito dos profetas menores, né? De chamados menores, mas que de menores não tem nada, né? Sim. E agora nós estamos começando uma outra série. E já tem gente dizendo que vai maratonar, então eu espero que você maratone essa daqui também. Só para quem não nos conhece, eu sou a Deise. Eu sou o Fábio, a gente trabalha aqui no Instituto, eu sou capelão de empresas. Eu sou tradutora, revisora, autora, enfim. É isso aí. E olha, pessoal, para vocês saberem, nós temos uma página no Instagram com monte de conteúdo bíblico gratuito para você. Você não segue a gente ainda lá? @Crescer e Frutificar. Segue a gente lá no Instagram que você vai amar, vai ter conteúdo para você estudar a Bíblia sozinho, na sua igreja. Tem igreja dizendo pra gente que tá amando, né? Sim. Que eles estão usando até como fonte de consulta. Bastante nosso material. Isso a gente se sente muito feliz, porque o nosso propósito é isso daí, né, gente? É poder abençoar você, abençoar o ministério que Deus te deu. A nossa ideia, quando a gente abriu o Instituto, é você ter fluência nesse assunto da Bíblia, ou seja, ter a habilidade de manusear a palavra de Deus e entender o que você está lendo, né? Exatamente. E hoje nós estamos num texto aqui que é o Apocalipse. Esse é o nosso tema, né? Eu ia fazer um pouquinho mais de suspense. Não, tem que logo. Nós vamos falar sobre o Apocalipse, gente, que embora seja até uma moda, agora está se falando muito, mas também em função do que nós estamos vivendo no mundo. Existe o momento da pandemia, que já passou, mas aí vem as guerras. A gente está passando uma superinflação aí em vários lugares do planeta. E também tem a questão dos desastres naturais e, enfim, é tanta coisa que as pessoas realmente ficam tão perplexas e perguntando, né? Então nós estamos vivendo os últimos dias e fora a gente querendo prever quando que as coisas vão acontecer, tá perto, não tá perto, falta 5 anos, falta 10 anos. A gente não sabe, essa é bem a verdade. E fora que assim, o tema do Apocalipse, ele tá em todos os lugares, né? A gente vê nos filmes, a gente vê nas conversas. Parece que é um tema não só chama atenção porque tá falando do final, mas ele também é um tema meio terror, né? Que deixa o pessoal apreensivo. Será que é o fim? Então, foi bem interessante isso que você falou agora a respeito do terror, porque as pessoas associam o nome do livro Apocalipse, a palavra Apocalipse, a desastre, a terror. E aí fica o pessoal tentando macetar o Apocalipse. Né? Esse é um assunto que já saiu até no carnaval brasileiro, né? Olha só. E não precisa, tá, gente? Apocalipse é boa notícia, ele é o contrário. Bom, para uns, né? Para outros, ele realmente acaba sendo uma má notícia. Mas né? a proposta do livro é interessante isso. Primeira coisa que a gente tem que aprender quando vai ler que é uma literatura distinta do resto da palavra de Deus. É que é uma literatura que o propósito dela não é por terror. Aliás, não é nem para falar da condenação para os outros. É mais, na verdade, é um escrito para explicar para a igreja. Isso. Eu lembro, quando começou a última crise sanitária mundial que nós tivemos, né? Tem algumas palavras que a gente não pode falar, porque as plataformas cortam. Então, vocês entendem, uma crise de saúde, né? Nós estávamos de férias, estava no começo ainda da crise e alguém me mandou mensagem no WhatsApp. Deise, o que você acha? Então, agora é o fim dos tempos. Eu falei, irmão, pode ser que seja, pode ser que não. A gente não tem como saber. Prever, não. Aí eu falei, mas pensa o seguinte, se fosse para fazer uma conjugação de fatores que apontam, sinais que apontam o final dos tempos, então o começo do século XX, até metade do século XX, foi um desastre total. Foi. A gente viu 2 guerras mundiais, quebra da Bolsa de Valores, que levou a economia mundial, uma recessão enorme, uma recessão. Ou seja, nossos pais já nasceram numa época difícil. Isso, não, e houve... Opa, bati aqui no microfone, desculpa aí.
E houve crise sanitária também grave. Houve E como, né? Foi a peste negra, se não me engano. Agora estou confuso. Não lembro, Mas assim, nós temos aí um histórico. E como a saúde não estava com todos os desenvolvimentos que a gente tem, então os resultados foram catastróficos. Sim, também, e fora que existia também a Guerra Fria. Né? Que já aterrorizava desde aquela época, né? Nós falamos hoje sobre a ameaça, a Terceira Guerra. Foram décadas de Guerra Fria. A gente sofreu bastante nesse período, que eu nasci na década de 70, né? E eu nasci no final da 69, né? Eu nasci em 69. Então a gente passou por todo esse período na expectativa de uma grande guerra. Década de 80, o grande temor que a gente tinha era o estourar uma guerra nuclear, né, entre União Soviética e Estados Unidos. Mas, aí, irmão, então assim, se você ficar só observando essas coisas, você sempre vai achar que pode estar acontecendo agora. Mas é interessante porque esses desastres todos estavam acontecendo no primeiro século também. Exatamente. Então, acontecendo, na verdade, se a gente pegar a história da humanidade, mesmo depois da ascensão de Cristo, nós vamos ver vários momentos de muita dificuldade no planeta. É interessante porque, além do Império Romano, da opressão romana, tinha também a questão de terremotos terríveis que tinham acontecido, alguns eventos que aconteceram em Israel, já estava havendo martírio dos principais apóstolos da igreja. Então, enfim, eles tinham toda a razão de pensar que Jesus ia voltar no tempo deles. Sim, mas calma como também. Como os tessalonicenses estavam, né? Exatamente. Se preparando lá. Paulo disse, calma, queridos. Não a ideia é essa, assim. Calma não quer dizer que nós estamos diminuindo o que há de acontecer, porque nós cremos. Tá, é palavra de Deus, né? Embora existe uma ala liberal que classifica essa literatura aqui como uma coisa só falando do bem e do mal, a gente vai falar inclusive de algumas linhas de interpretação, a gente crê que realmente é uma profecia, a volta de Jesus. Vai haver sim uma dificuldade que o planeta vai passar em vários sentidos, porque o Apocalipse aponta situações, e não só o Apocalipse. Se a gente pegar as epístolas, o Evangelho, também fala dessas dificuldades. Jesus fala, ai das grávidas nesse dia. O sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24, 25, né? Isso. Enfim, há muitas coisas que para a própria igreja do primeiro século apontava para o final. E é como você está falando, não é que a gente quer diminuir, nós não queremos tirar a tua esperança, bem pelo contrário. Pelo contrário. É para a gente entender o que se trata essa esperança e a gente guardá-la no coração. Tem umas frases aqui interessantes que eu selecionei de alguns estudiosos, que é lindo, a maneira como ele faz o Apocalipse parecer uma coisa maravilhosa para meditar. Que a gente não vê ele como um livro para meditação. A gente vê como um livro de suspense. Exatamente. E depois de algumas séries de livros, tipo Deixados para Trás, que acabaram virando filmes, aí o pessoal gerou ainda mais expectativa com relação, né? Enfim. Gente, tenham calma. Jesus vai voltar. E pode ser, né? Que a gente nem esteja aqui para ver ele voltando, mas que a gente volte junto com ele. Lógico. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que parar para pensar. Não, peraí. Antes de você falar da primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, conta pra gente aí nos comentários qual é o primeiro pensamento que vem na tua mente a respeito do Apocalipse. Você já leu o Apocalipse? Ou você tem tanto medo de ler porque você fica com medo de ficar confuso e aterrorizado? Nosso filho foi o primeiro livro que ele leu da Bíblia na vida. Não foi meio muito difícil. Legal a experiência, tá, gente? Mas, enfim, né? Isso aí, mas vamos lá. Então vamos falar do Apocalipse sobre... Primeiro de tudo, o que significa. Porque a gente nem sabe, às vezes, o que a associação da ideia do Apocalipse com o fim dos tempos, o terror, parece que essa palavra, o nome, o título que o livro leva, é alguma coisa assim para deixar desesperado o povo. Então não tem jeito, Fábio. Eu já vi aqui que vai ter guerra, vai ter a besta, vai ter o anticristo, vai ter um monte de coisa aqui que é terrível.
Não, Apocalipse, o nome vem do grego. Ele, no português, está importado praticamente a palavra inteira, do jeito que ela é. Se você pegar, por exemplo, numa outra versão, numa outra língua, em inglês, por exemplo, ele já tem um outro nome, já traduzido desse nome Apocalipse, que em grego é Apocalipsis, que quer dizer revelação, né? Então, é o livro para revelar como é que Deus está cuidando da sua igreja e como é que ele vai voltar em poder e grande glória. E é exatamente isso que o apóstolo João começa aqui quando ele fala, né? Então eu vou ler aqui um trechinho. Falou o apóstolo João, a gente vai falar sobre isso. É verdade, é verdade. Não, é verdade. Já saiu com o apóstolo João, calma aí. É verdade. Tá? Quando a gente chegar no versículo 4, a gente vai discutir quem é o João, né? Vamos lá. Então, ok. Fala assim nos versículos 1 a 3. Revelação, tá dentro disso que o Fábio falou, né? Eu tô lendo na NVT, tá, pessoal? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ou a minha Bíblia tem uma anotaçãozinha aqui de rodapé que diz que em vez de em breve, pode ser repentinamente ou rapidamente, tá? Ele enviou um anjo para apresentá-lo ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Esse é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Então, como que você pode ter medo, irmão? Aqui já começa dizendo que é feliz. A tua fala feliz ou bem-aventurado? Não, a minha tá bem-aventurado, né? Que quer dizer a pessoa que coisa é feliz, está realizado, né? Então, essa é a ideia. Realizado, bem-aventurado, aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem. Então, parece que existe uma distinção aqui. E obedecem. Né? Aqui, deixa eu ver. Ouvem e obedecem. Então deve ser e guardam. Ouvem as palavras da profecia e guardam. Isso. Né? Então, seria essa a ideia, né? Primeiro, você lê, depois você presta atenção no que você leu e depois você guarda isso no coração. Essa é a proposta. Né? Vamos guardar isso aqui no coração. Essa revelação, ela foi para um público específico. Nós já vamos falar a respeito desse público aí, gente, porque é muito importante que a gente entenda o contexto em que o livro do Apocalipse foi produzido. Porque a partir do momento que eu sei quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual é a mensagem central do livro, aí eu consigo entender até o porquê do livro. Aí você falou uma coisa que muita gente despreza. Porque tem gente que acredita que ficar discutindo quem é o autor, qual a proposta, isso é uma perda de tempo. Mas veja bem, para o Apocalipse é nítido, é claro, ele ajuda muito a gente perceber que se você tiver uma outra visão sobre a autoria, sobre a data, sobre o propósito, você já mudou a interpretação dele. Totalmente. Né? Primeiro a gente está falando sobre João, até né? os destinatários, né? Exatamente. Até a quem se destina. O problema da Bíblia, gente, é que a gente acha que tudo foi escrito para a gente pessoalmente. Não, ela foi escrita para um público. E aí eu tenho que entender qual era o propósito com aquele público para entender qual é o propósito dela, aí sim, comigo. Sim, você vai entender o que foi dito para aquele público, para tirar a mensagem e trazer essa mensagem para você, não diretamente, mas são os valores que essa mensagem tá carregada para aquele público, né? Então aí você vai trazer esses valores para você mesmo, né? Essa meditação é essa ideia. Por isso que é bem-aventurado. Você medita, você guarda no coração. Então, foi destinado, aí no versículo seguinte, versículo 4, ele diz assim, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Aí eu vou dar uma pausa bem aqui, porque só o comecinho do versículo para a gente entender essas duas coisas. Tem um escritor, tem um público, né? Então tem aqui João, eu vou falar o apóstolo, calma, né? Tem João e tem as 7 igrejas. Então essa epístola, falei epístola, né? É porque mais tarde a gente Vamos falar sobre isso? Vamos falar o livro. Não, olha aqui, ok. Pelo próprio estilo, como é que Paulo começava as epístolas dele? Eu, Paulo, a igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor. O que nós vamos ter aqui no Apocalipse agora? Eu, João, escrevo as 7 igrejas, graça e paz. Exatamente. Você entendeu, irmão? Isso aqui uma é uma saudação, uma epístola. Ou seja, a ideia do que está sendo escrito aqui é o endereçamento para abençoar o grupo
né? Vai ser lido para o grupo, vai ser transmitido para outras igrejas. Então, essa ideia, a epístola, para quem não sabe, diferente de carta, carta você endereça para uma pessoa. A epístola você endereça para um grupo. Então você está mandando para um grupo e que aquilo é replicado e lido mais de uma vez. E em outras comunidades também, como acontecia também com as cartas do apóstolo Paulo, né? Por exemplo, Colossenses, ele falou: eu escrevi essa carta para vocês, mas leiam a carta que eu escrevi para Laodiceia e para Hierápolis também. E a sua carta também deve ser lida por eles. Ou seja, embora ela tivesse um endereçamento para um grupo, ela podia ser lida por outros grupos. Isso. Que é o caso do Apocalipse. Porque o conteúdo é justamente isso. É um conteúdo que vai abençoar mais de um grupo, né? Então, isso. E aqui nós estamos falando de 7 grupos, né? Não, 7 igrejas. 7 grupos. Ok. 7 né? grupos. 7 grupos, 7 igrejas. Ou seja, nós estamos falando das igrejas que estão nas cidades da Ásia. Isso. São 7 localidades da Ásia. Isso. Então, onde se reúne um povo de Deus, nessas localidades, é o destino desse escrito, né? Olha, pessoal, e já tem conteúdo sobre isso na nossa página no Instagram. As cartas às 7 igrejas, a introdução do Apocalipse e a carta às 7 igrejas já está lá no nosso Instagram. Resumidinho, prontinho, né? Isso. Termina de ver ou ouvir aqui o nosso podcast, depois vai lá dar uma olhada em tudo, você vai ser abençoado, não tem dúvida. Agora vamos lá, quem que é esse João? Vamos ao João. Porque nós estamos hoje só fazendo a introdução dessa carta, né? Epístola, ou literatura. A gente vai discutir um pouco mais isso. É interessante, porque ela é uma epístola com um estilo literário diferente. Que a gente vai falar, que também interfere na interpretação. Isso. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Isso. Mas primeira coisa, vamos falar desse João. Porque teve muita discussão. Porque nós não temos os originais, gente. Os escritos dos apóstolos foram selecionados anos depois. Foram no período dos concílios da igreja. Ou seja, nós estamos falando aí de mais de 200 anos de história E passados. O Apocalipse demorou para entrar no cânon, né? Demorou, foi como Tiago também. Como Daniel também no Antigo Testamento. Daniel, exatamente. E é uma literatura, uma parte de Daniel também é uma apocalíptica, né? Sim, então nós temos que ter um pouquinho de paciência, porque as coisas não são tão simples. Entretanto, é necessário a gente fazer o exercício. E como é que a gente faz esse exercício? Nós temos que olhar aqueles que sucederam, outros relatos históricos, aqueles que estão comentando sobre esse material. Esse material rodou? Foi para a Ásia? Ok, quais são as testemunhas além desse próprio material? Quem é que falou sobre ele? Quem comentou quem seria o possível escritor dela? Então, nós temos aí uma grande evidência que nós chamamos de evidência externa, que aí já começa a dizer quem é. Porque se não fosse o apóstolo, aqui quebraria um pouco a ideia de que isso aqui tem um conteúdo, digamos assim, canônico. Embora, mesmo quem não ache que é o apóstolo, e são bons estudiosos, tá, pessoal? Nós não estamos querendo falar em detrimento de ninguém aqui, não. São bons estudiosos. Eles admitem que era um profeta, mesmo que eles digam, não acredito, e nós vamos dizer por que eles não acreditam que seja o apóstolo João, mas nós temos um testemunho desde muito cedo na igreja, inclusive de um discípulo de João, que é Policarpo, atribuindo, tem Justino. Deixa eu ler a lista aqui, que eu tenho a lista aqui. Ó. Vamos lá. Okay. Quem inclui as pessoas que estão dizendo que é o apóstolo João? Papias, Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Metódio, fragmento muratório. Ou seja, tem uma nuvem de testemunhas aqui, alegando. E aí, o no apóstolo. século III, ou seja, 300 anos depois, ou 200 anos depois, vamos lá, Dionísio é que levantou a bola de que pode não ser o apóstolo João. Aí nós estamos falando 247, 264. Isso, então. Mas 60 e poucos anos depois, então. Isso é interessante. Por quê? Porque aí Eusébio, lá na frente, ele pega essa ideia de Orígenes. Esse Eusébio, tá, pessoal? Esse Eusébio, ele é autor do livro mais antigo de história da igreja. Ele é o primeiro historiador da igreja cristã. Isso, e ele, no livro dele, História Eclesiástica, já tem disponível em português, se vocês quiserem ler.
ele faz uma defesa bem grande da não autoria do apóstolo Isso. João. Baseado no que ele recebeu de influência de Orígenes, porque só Orígenes... Orígenes também falou isso? Eu falei Orígenes não, desculpa, Dionísio. Tá. Só Dionísio foi o camarada... Porque Eusébio amava Orígenes, né? Não, eu me confundi. É que Dionísio realmente ele tinha uma linha de pensamento que influenciou Eusébio, mas Eusébio nem vai tão fundo no pensamento de Dionísio. Uhum. Agora, quem é Dionísio? Dionísio é considerado um dos pais da igreja, mas ele é de Alexandria. A escola de Alexandria, né? Ou seja, nós estamos falando aí do Egito, né? Alexandria, Isso. Onde tinha grande biblioteca e tudo mais, né? Grandes estudiosos. O norte do Egito, lá o pessoal, né? Os líderes da igreja que formavam um núcleo de escola, eles tinham um pensamento muito voltado à filosofia, ao pensamento grego, ao pensamento dualista. Então ele começou a questionar, será que realmente seria? E aí ele traçou alguns pontos que ele achou, eu não acredito que seja João o apóstolo. Mas os pontos de Dionísio são fracos, né? Aqui tem um autor, eu quero recomendar esse livro aqui, As Interpretações do Apocalipse, que é, na verdade, uma coletânea de debates, tá? Então aqui depois a gente vai deixar na descrição a editora, o autor e tudo mais. Gente, olha, isso daqui a gente fez questão de deixar em cima da mesa de vocês. Isso aqui é só os livros de partida que a gente está consultando. Fora sites internacionais, de comentários bíblicos, de pessoas de realmente erudição bíblica. Então, a gente não está trazendo aqui achômetros. Sim. Né? Nós estamos trazendo realmente dados, fatos para vocês. Tudo que dá para afirmar com certeza, porque tem muita coisa que é verdade que no Apocalipse a gente não pode, né? Sim. Então, vamos lá. Primeiro argumento de Dionísio é que João aqui se identificou. E no Evangelho e nas epístolas de João, ele não fala o nome dele. É engraçado, mas por que isso seria em si um fato poderoso para dizer assim, não foi o apóstolo João? Primeiro nós temos que entender aonde João está. Vamos ler mais um pouquinho do texto? Vamos. Você quer que eu leia ou... Pode ler. Posso? Então, ok. Deixa eu só pegar aqui a Bíblia. Graça e paz a vocês da parte daquele que era, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Pode continuar. Posso continuar? 9. Isso. Tá, ok. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Maravilha. Então aqui ele disse aonde ele estava, o que estava acontecendo, né? Então ele tem uma visão direta de Jesus, e Jesus falando para ele sobre, né, o que ele está por fazer, mas ele diz, eu estou exilado, né? A gente sabe que a história... E exilado por quê, né? Não é só exilado, eu estou exilado por pregar. Estou pregando, né? E se a gente vai nas epístolas, o próprio João ele se apresenta como presbítero. E presbítero, a palavra original, né, quer dizer ancião, ou seja, uma pessoa experimentada. E também um líder, né, como se fosse um bispo ali da região da Ásia Menor. Então, provavelmente o próprio João, que foi o presbítero, ou seja, o ancião, o líder, o bispo da região, ou seja, que
ajudou as igrejas na região da Ásia Menor, que é onde estão essas 7 igrejas. Ele foi pastor de Éfeso. Ele foi pastor de Éfeso realmente, também, né? A gente sabe que ele tinha relação com essas igrejas. Ele tinha um cuidado da Ásia. com essas igrejas. Exatamente. Então, nós estamos falando aqui do pregador que está preso porque está pregando e que, na verdade, ele está dizendo o nome dele justamente porque ele está preso. E aqui Dionísio, ele diz assim, não, João não se apresentou nas outras epístolas, mas isso não se mantém, isso não se sustenta. Isso é um argumento fraco. Outro argumento... isso daqui, então, vocês estão percebendo que nós cremos que sim, seja o apóstolo João. Exatamente. Estamos dando as nossas razões para isso, né? Outra coisa que Dionísio argumentou, o Apocalipse não começa com a identificação de Jesus como a palavra, o verbo que se fez carne. Outro argumento fraco de Dionísio, né? Terceiro argumento, Dionísio diz que o vocabulário é diferente. Gente, aqui... E esse é um argumento que hoje ainda os eruditos que não creem na autoria do apóstolo João, eles usam. Só que mesmo assim, né, há muito mais semelhanças do que, exatamente. Que diferenças. E fora que existem vocabulários que estão próximos. Ele fala sobre vida, ele fala sobre sangue, ele fala sobre julgamento, ele fala sobre o diabo, coisas que estão lá no seu outro material. E não só. Ele usou um estilo literário, ele quis usar um estilo literário para comunicar isso daqui. Então, não é um evangelho, exato, não é uma epístola como as outras demais. Ele está usando um gênero literário diferenciado, diferente. Sim. Então, ele vai mudar a abordagem e a forma como e ele o vocabulário. Vai apresentar. Sim. Exatamente. Sim. E o quarto e último ponto que ele traz aqui, que também não se sustenta, ele diz que o grego aqui nesse material é um grego muito simples, muito pobre. E, gente, aqui que está a questão. É muito importante a gente se deter na história. Por isso que a gente fala assim, olha, é bom você conhecer esses argumentos, é bom você saber disso, para você saber que a tua interpretação ela está indo numa linha muito mais coerente. Por quê? Primeiro, o João, assim como os outros apóstolos, o próprio Paulo, ele usa secretários para escrever. A gente estava assistindo, inclusive, um episódio do Museu MASP, né? Isso, exatamente. Não, é MASP? Não é MASP. É lá de arqueologia bíblica, do Rodrigo Silva. Isso, tá. Eu esqueci agora o nome, mas eu não lembro qual o NASP, eu acho. Não tenho certeza. Acho que é o NASP, que é o nome da universidade, eu acho que é. Adventista do Sétimo Dia, alguma que criou assim, um museu e que... de arqueologia. Ele fez lindo. Maravilhoso material que ele trouxe, material arqueológico, e um dos materiais que ele fez uma apresentação que a gente achou, assim, fantástico, ele mostrando como é que era feito o rascunho. Isso. Né? Porque papiro é uma coisa cara, gente. Não é barato você escrever naquela época. O trabalho que dava... de papel, né? Exato. O trabalho que dava para você fabricar um papiro, porque o papiro é uma trança de uma planta que foi, digamos, desidratada, né? Ela foi estirada, ela foi trançada, ela foi seca. Ela tinha que ter todo um trabalho técnico para funcionar. Então você não podia comprar um material caro que dava tanto trabalho para produzir que ele não tinha como ser barato. Então você pagar isso para você errar. Rascunhei aqui, pega outro papiro aqui. Não, então você usava o quê? Você usava uma tabueta e você colocava uma cera naquela tábua e você usava um marcador de ferro e aí você ia fazendo o que esse secretário fazia? Ele fazia símbolos, sinais, como fazem hoje, como é que é o pessoal que não é datilógrafo? Taquígrafo, isso, que o taquígrafo faz, que ele sinaliza pequenos pontinhos que depois ele interpreta as palavras e ele monta as frases. Então, o taquígrafo faz isso. Agora, o que os secretários faziam? Faziam exatamente isso. Então, mudava um pouco o estilo dependendo do secretário. O apóstolo Paulo tem um momento que ele diz assim, olha, estou escrevendo com vocês de próprio punho. Olha o tamanho da letra que eu estou usando. Isso. E assim, se a gente falar de João, que está preso na ilha de Patmos, está exilado, está preso porque pregou o evangelho, ele não vai ter secretário.
ele não vai ter o que ele tinha, talvez, numa outra ocasião. Sim. Alguém fazendo anotações para ele, depois interpretando as anotações e fazendo seu próprio estilo como secretário. Okay. Então você tem uma mudança aqui. Então Dionísio, ele não tem sustentação, dizendo assim, o grego é fraco. Lógico, você pegar um secretário. A minha esposa, que é especialista em tradução, né, em português, então ela vai escrever tudo bonitinho. Não é que nem eu escrevendo, ela escreve perfeitinho. Então essa é a diferença. Perfeitinho não é perfeito, não existe quase perfeição, tá? Vem as teorias da língua, né? Mas enfim, aqui Dionísio, ele tá com o pensamento justamente de Alexandria, olhando e acreditando que não foi João, mas teria sido de uma escola dos discípulos de João. E aí nós temos uma diferença, porque se ele tá olhando com esse olhar, ele vai interpretar o texto diferente. E assim, mesmo quem não crê que seja o apóstolo João, que foi um profeta chamado João, todo mundo concorda no seguinte: ele é um judeu e bem inteirado do estilo de literatura e comunicação judaica. Porque, gente, se você assistiu o nosso podcast a respeito de tradução da Bíblia, né? Nós falamos lá a respeito de hebraísmos, que são coisas características da literatura hebraica que aparecem mesmo no Novo Testamento, mesmo ele tendo sido escrito em grego. Por quê? Porque foi escrito por judeus. E aqui, então, no Apocalipse, então, tem bastante desses recursos de linguagem e literários do judaísmo, da apocalíptica judaica. Então, olha só. Né? Quais eram os livros apocalípticos mais conhecidos? Bom, o livro de, como a gente já falou, né? Daniel tinha um pouco, né? A segunda parte de Daniel é bastante apocalíptico. E tinha outro que é muito famoso e não está no cânon, e tem uma razão muito boa para não estar no cânon, que é o livro de Enoque, sim. Tá? Mas ele tem um estilo realmente... Eu vi comparações, tá, gente? Eu estou lendo um outro livro a respeito do Apocalipse, só que é um e-book, por isso que ele não está aqui, né? É uma versão eletrônica. E comparando alguns estilos de linguagem de Enoque e de Apocalipse, é muito parecido realmente. Sim, então vamos lá, só retomando aqui nosso raciocínio. Se é o apóstolo João, se nós estamos falando de um líder que é reconhecido por essas 7 igrejas, senão não adianta você mandar uma carta e eles dizem, quem é esse camarada? Tinha que ser um líder reconhecido, sem dúvida nenhuma. Exatamente, um líder reconhecido. Então ele é muito provavelmente o presbítero que nós estamos falando. E está escrevendo com cunho, aí você falou Enoque, você falou de outras literaturas, mas aqui é diferente. Sim, não é porque igual. Ele não está escrevendo somente para revelar como vai ser o fim. Porque essas igrejas, elas estão num momento especial. Gente, vamos lá. A gente já viu aqui que então é dedicado às 7 igrejas da Ásia. Quais são essas 7 igrejas? Está lá no versículo 11. E a voz dizia, escreve num livro tudo que você vê, escreve num livro tudo que você vê e envia-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vejam bem, então nós temos o escritor, o autor, né? Nós cremos o apóstolo João. Nós temos os destinatários, que são essas 7 igrejas que estão aqui no versículo 11. Sim. E nós temos o propósito que está escrito lá para mostrar os seus servos, que está no versículo 1, para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Esse é o propósito do livro. Mas por que mostrar esses acontecimentos que ocorrerão em breve? Isso é muito importante. Gente, só parando aqui o nosso papo para deixar aqui de novo para você. Já escreveu aí o que o livro do Apocalipse significa para você? Porque seria realmente muito interessante ouvir isso de você. Qual é a primeira palavra que vem à tua mente quando você pensa em Apocalipse? Sério, qual é a primeira palavra? Sabe que um monte de gente põe anticristo. Uhum.
Ou seja, o assunto parece que é falar sobre o diabo, falar sobre as hostes malignas. Sobre o poder do mal, sobre como ele vai, como o mundo vai ficar mal, muito mal antes que fique tudo bem. Tudo bem que pode ser pop para algumas pessoas, porque tem gente que quer ouvir essas coisas. Só que imagina alguém pastoreando, colocando terror na vida da igreja. Gente, eu queria ler aqui para vocês, esse livro aqui é muito bom. Lendo Apocalipse com responsabilidade. Eu acho muito interessante isso, lendo Apocalipse. Também a gente vai colocar na descrição, né? Lendo Apocalipse com responsabilidade, porque realmente tem muitos pareceres irresponsáveis a respeito do Apocalipse. Essa pergunta que eu fiz para vocês, espera aí. Achei aqui. Eu vou falar o parecer de uma pessoa, sem dizer por enquanto quem é a pessoa, do que essa pessoa achava de Apocalipse. Nem apostólico, nem profético, não consigo de modo algum identificar que o Espírito Santo produziu. Veja, presume-se que aquele que guarda o que está escrito nesse livro seja abençoado, né? Que é aquilo que a gente falou ali no começo. Felizes os que ouvem e guardam, né? Ou obedecem, como diz a minha versão. Contudo, ninguém sabe do que se trata, quanto menos o que significa guardá-lo. Cristo não é ensinado nem conhecido nele. Quando eu li isso, eu falei, não acredito que Martinho Lutero disse isso. Martinho Lutero. Ele escreveu isso em 1522. Não, um homem de Deus pode estar equivocado. Não tem problema. Claro. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não tem que seguir tudo do homem. Embora ele tenha sido uma pessoa que trouxe a reforma protestante, ou seja, a igreja, para voltar a ler as escrituras como tem que ser lida, né? As pessoas conhecerem as escrituras e não só por um óculos, né? De uma liderança, da igreja, né? A liderança da igreja, mas poder ter acesso a essas escrituras, ele foi ótimo. Agora, não quer dizer que ele não tenha errado. Ele acertou sempre, não, o tempo inteiro. Ele errou com relação à epístola de Tiago também, que ele criticava, dizia que era uma epístola que só tinha palha, não servia para nada. Então, gente, e é incrível porque como ele diz que ele não vê Cristo, sendo que Cristo é o personagem principal do Apocalipse. Não é o diabo. Não é o diabo, nem anticristo. Aliás, não tem a palavra anticristo aqui. Não tem, tá? É verdade. Tem o falso profeta, enfim. Tem a besta. Tem a besta, tem o falso profeta, enfim. E aí você diz, como que ele não pôde ver? Mas um monte de gente realmente se distrai e em vez de ver Cristo, aliás, os hinos que estão no meio do Apocalipse, que são cantados pela multidão celestial, e aí incluindo os salvos que estão diante do trono. Que coisa linda. Cara, eu acho lindo assim, porque quando Deus revela o Apocalipse para João, ele está descortinando o céu. Isso, ele está mostrando como é que vai ser um pouco do nosso tempo na eternidade. E não só, ele está mostrando a perspectiva do céu sobre todo o que está acontecendo de bom ou de ruim na Terra. Sim. Essa é a perspectiva que a gente tem que ter. Como Deus vê isso? Há um tempo que parece que o mal triunfa. Esses dias nós estamos na nossa igreja fazendo uma leitura bíblica diária, né, para fazer em um ano. E esses dias era o Salmo 37. Eu nunca tinha percebido todo o contexto do Salmo 37, que é justamente parecido com o Salmo 73, que é o reverso, né? Não fique aí se preocupando com a prosperidade dos perversos. Só vai você e faz o bem. Porque essa é a tua parte. Porque os perversos vão se ver com o Senhor. Essa é a mensagem do Apocalipse. Exatamente. É uma mensagem mais para a igreja do que para colocar terror no mundo. Exato. E olha, aqui nós temos 7 igrejas muito bem... E o interessante é o número 7, né? Sim. Ele vai aparecer várias vezes aqui. E por que 7 igrejas? Porque elas, gente, na realidade são um microcosmo das igrejas em todos os tempos. Não é que a igreja primitiva, então, era representada pela igreja... Porque tem gente que, assim, eu não lembro qual é essa corrente de interpretação dessa parte das cartas, que diz que são 7 eras da igreja. Então, puxa vida, a última lá, né? Então, Laodiceia é uma igreja perdida.
Não é isso, gente. Em todos os tempos sempre houve uma igreja com o espírito de Éfeso, outra com o espírito de Esmirna, e vejam que os contextos delas eram tão diferentes, né? Porque uma era perseguida, ela era uma igreja estabelecida num lugar rico, como Esmirna. Era uma igreja estabelecida num lugar rico, mas Jesus diz que a igreja era pobre. E Laodiceia é uma igreja chamada de rica e uma igreja quase que aliada ao Estado. Sim. Né? Então, enfim, elas representam um microcosmo do que é realmente essa igreja. Mas o 7 aqui tem um símbolo de... porque 7 quer dizer perfeição, né? Então a ideia é de você estar falando de algo completo, né? Então essa é a ideia. Você está falando para 7 igrejas específicas, só que lembrando, simbolicamente está falando no final para todas as igrejas, né? De uma maneira plena. Tá? Então essa é a ideia do 7 aparecer tantas vezes. Então em relação a 7, deixa eu só fazer aqui uma observação que é legal a gente prestar atenção, porque vai falar de 7... Desculpa, deixa eu pegar meu óculos aqui, né? Senão eu não enxergo. Tão de longe assim, vamos lá. São 7 igrejas, né? Como a gente falou. Não, são 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E são 4 blocos que o apóstolo vai trabalhar. Ou seja, são 4 visões que ele tem. Então o Apocalipse é mais fácil você entender assim. Ele tem 4 blocos... 4 momentos de visão do apóstolo, e ele está sempre falando acerca de 7. E cada aspecto de que ele fala 7 vamos dizer assim, tem um contexto, tem uma importância. E às vezes dentro de desses 7 tem 3 ais, 3... Isso. Mas é assim que se monta esse quebra-cabeça. Então, e isso é uma característica da literatura judaica. Exatamente. Né? Aliás, deixa eu te falar aqui o que diz o Johnson sobre essa questão da fonte que ele usa. Ele declara assim, olha... Ele e o João, né? Johnson, ele declara sobre João. Sobre João, isso. Então. Perdão. Sobre o apóstolo João. O Antigo Testamento usado por João é principalmente semítico em vez de grego, pois concorda com frequência com o Targum aramaico e ocasionalmente reflete o uso do Midrash para as passagens do Antigo Testamento. E as pessoas não estão entendendo, nada mas vamos disso. Explicar. Não, sabe o que é, gente? É que você perdeu. Se você não está entendendo, é porque você perdeu o nosso podcast a respeito de tradução bíblica. Que a gente explica isso. Olha, quando fala de Antigo Testamento em grego, é a tradução da Septuaginta. Quando fala do semítico, é os targumins, ou targums. Né? Que era traduções do hebraico para o aramaico, porque eles tinham aprendido, os judeus, aramaico na Babilônia, nos 70 anos de eles exilados, e eles tinham perdido o hebraico. E aí, então, foi feito os targums, né? Que era, na realidade, era uma tradução interpretada até, né? É isso. Sim. Aí, então. E aí ele continua, só para fechar a ideia. Ele diz assim, o João, ele recorre com frequência a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel, Daniel, e recorre aos Salmos, Êxodo e Deuteronômio. As reinterpretações do Cristologia de João das passagens do Antigo Testamento, às quais ele alude, são especialmente importantes. Ele não usa o Antigo Testamento só no sentido pré-cristão, mas ele reforma a imagem e as visões do Antigo Testamento. Ou seja, nós estamos falando aqui de um judeu, nós estamos falando aqui da igreja da Ásia Menor, dos gregos, ou vamos falar, né, dos gentios. A igreja na Ásia Menor tinha judeus também, né? Sim, mas aqui nós estamos falando de um homem que tem um conteúdo muito profundo no Antigo Testamento. Sim, um conhecimento da literatura do Antigo Testamento, Exato. A literatura judaica. Exato. Dele é muito bom. E nós vamos voltar para o Evangelho e vamos ver o quê? Um apóstolo começando a escrita dizendo assim, no princípio era a palavra. Que é o Dabar, né? Exatamente. Então ele está pegando todo um raciocínio que seria de Gênesis e trazendo para reinterpretar novamente quem é o Criador que agora encarnou. Então ele está fazendo exatamente com essas figuras no Apocalipse. Olha aí. E é interessante falar, como assim? Usou Êxodo de referência? Gente, Êxodo fala de pragas, Apocalipse fala de pragas. Exatamente.
E é interessante o paralelo entre as pragas do Egito e as pragas do Apocalipse, tá? É bem interessante. Mas vamos correr aqui com... Correr não, né? Vamos continuar, prosseguir. Vamos seguir. Isso. Então, quando João tem essa visão, olha que interessante, ele fala que dia que aconteceu essa visão, tá? No versículo 10. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta. E a voz dizia... Vejam, até agora ele não estava relatando a visão. Agora ele começa a relatar a visão e o que ele ouviu, né? Porque não é só ver alguma coisa, ele está... Você falou dia do Senhor, né? Falei dia do Senhor. Ah, é isso aí. A visão começou no dia do Senhor, né? O que é o dia do Senhor? Não é o sábado? Não, então, nesse caso, não. No Novo Testamento, o chamado... Vejam, gente, quando ele diz assim, era o dia do Senhor quando eu me vi tomado pelo Espírito, não é nem aquele dia do Senhor escatológico também. Sim. Né? O dia do Senhor aqui é o domingo. É que a igreja primitiva aguardava. Por causa da ressurreição. Eles iam, sim, os judeus, eles iam nas sinagogas aos sábados, mesmo os judeus cristãos, eles continuavam indo nas sinagogas aos sábados, mas a reunião cristã era no primeiro dia da semana. Da semana, que era o domingo. Que era o domingo, em comemoração à ressurreição do Senhor Jesus. Toda vez que você ouvir que for um imperador romano que fez essa barbárie de ter forçado os cristãos a adorar no primeiro dia da semana, é balela. Não estou dizendo que não aconteceu, eu estou dizendo que essa prática já existia. Ele transformou em lei. Exatamente. Uma prática que já era comum. Ele só simplesmente sancionou aquilo como obrigatório. Ninguém adora em outro dia, vai ser nesse dia. Mas os cristãos já consideravam o domingo o dia do Senhor. Dia do Senhor, exatamente. E é o que eles guardavam. E é interessante. Então, João está tendo a visão do Cristo ressuscitado, porque ele fala de Jesus assim. Ele é o primogênito, ele é o primeiro que ressuscitou. Olha, né, as nuances aqui. No dia que a igreja celebrava, numa reunião, essa ressurreição, né? Exatamente. O Cristo vivo. E é isso que ele cansa. Não é isso que o Apocalipse cansa de falar de Jesus. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Vive. Ele vive. É isso aí. Essa é a centralidade do texto. Gente, o livro do Apocalipse é um livro... Eu não vou dizer que ele é fácil. Não. Tá? Se mentes como Lutero, por exemplo, tiveram... aquele parecer. João Calvino nem arriscou fazer um comentário sobre Apocalipse. Ele não é um livro fácil. A gente não vai chegar aqui para você dizer... vamos interpretar as profecias e tudo mais. Não é. É difícil. Tá? Mas a gente quer, aproveitando o livro aqui, né? Lendo o Apocalipse com responsabilidade. A gente quer fazer isso. Trazer uma interpretação ou fatos com responsabilidade para vocês. Mas continuando... só abrir um parênteses rápido aqui, porque a gente não datou essa questão. Porque nós estamos falando das igrejas e estamos falando que elas estão passando um aperto. Isso. Porque, veja bem, o que está acontecendo no geral? A igreja cristã, ela no começo do seu trabalho, vamos lá, Paulo, Barnabé e outros discípulos saíram para pregar o evangelho. Mas os maiores perseguidores sempre foi a turma lá de Jerusalém. E sempre foi os judaizantes. Saulo era um deles, né? Ele se converte, passa um tempo em Antioquia. Aí sai com Barnabé para pregar para os gentios, mas a primeira viagem que ele faz ainda é muito próximo da terra. E aí o que acontece? Ele vai nas sinagogas e na cola dele vai... judaizantes. Eles querem que os novos cristãos continuem praticando o ritual judaico para acrescentar aquilo como um processo de salvação. Os gentios, você está falando, né? Sim. Os judaizantes queriam que os gentios guardassem o sábado, se circuncidassem, não comessem. E a igreja em Atos 15 já tinha decidido que não seria assim. Exatamente. A igreja já tinha decidido. E eles pegaram carta dos apóstolos para fazer isso. Agora, por que eu estou falando isso? Estou falando porque quem perseguiu o início do trabalho eram judeus. Mas, com o passar do tempo, a igreja cresceu tanto no Império Romano,
Aí chegou um ponto que começou a incomodar o imperador. Mas no começo eram os judeus que delatavam os cristãos para o Império Romano, porque os judeus eram um povo que tinha liberdade de praticar exclusivamente a sua religião. Mas eles consideravam que, sem adorar César, por exemplo, né? Mas eles consideravam que os cristãos não eram judeus. Não era uma ameaça. Não, eles não eram judeus, então eles teriam que adorar César. E eles iam delatar. Sim. Você está falando não dos cristãos da igreja, a primeira de Jerusalém. Nós estamos falando agora das igrejas que foram evangelizadas ali no Império. Isso. Sim. Aí o que acontece? Eles estão realmente sendo obrigados a continuar no mesmo pensamento grego, adoração ao imperador. Então, é aí que começa a perseguição, porque os judeus, gente, isso não tem nada a ver aqui, tá, com preconceito contra judeus e nem incentivo com relação a isso. Nós estamos contando história, tá? Não tem nada de incentivar ninguém a ter qualquer tipo de preconceito racial, porque não tem. Jesus vem para todos os povos, é o que Apocalipse fala, todos os povos, línguas e nações. Sim. E isso inclui, claro, o primeiro povo que ele elegeu. Sim. Agora, lembrando, no julgamento de Jesus, o Pôncio Pilatos, ele não tá dando bola pro negócio, tipo assim, vocês preferem o quê? Que a gente liberte Jesus que não fez nada, que para ele não representa nenhuma ameaça, ou esse preso aqui chamado Barrabás? Então, assim, esse é o primeiro pensamento. Agora, quando você tem um povo que a maior parte não é judeu, é igreja, e já não está seguindo a cartilha de Roma na íntegra, aqui existe um risco. Os primeiros sucessores dos apóstolos, no sentido, né, de liderança, eles tinham uma vontade de explicar isso para os líderes de Roma, e eles escreviam tratados para esclarecer, olha, o cristão não é uma ameaça para o império, né? Nós vamos falar um pouco mais detalhadamente a respeito desse tipo de perseguição, gente, nas cartas às igrejas do Apocalipse, né? Porque elas falam justamente desse tipo de perseguição. Então agora nós vamos passar só por cima aqui. Vamos falar só então a data, né? Que é importante. Então vamos lá, nós estamos falando tudo isso para entender o seguinte. Houve um momento X que ali a perseguição ficou muito forte. Foi com Nero, né? O imperador Nero. O imperador Nero, ele perseguiu a igreja, inclusive porque ele estava num momento político muito difícil. Roma estava, devido a uma estiagem, muito calor, incêndios florestais recorrentes. A ideia dele ser um deus, um semideus, né? Um deus ali do povo. Então ele deveria tomar alguma providência em relação a isso. E aí o povo pedindo satisfação, ele acabou arrumando uma desculpa, dizendo assim, olha, o mundo dos deuses não está me ouvindo mais, porque eles estão aborrecidos. Muito provavelmente por causa dessa turma que está abandonando eles. Então começa a apontar os cristãos como seriam os responsáveis por estar acontecendo tudo aquilo. Então a primeira ideia seria, nesse momento que Nero está... Embora existe a interpretação que teria sido um pouco mais tarde, Domiciano, né? Mas ali são entre um império, um momento do imperador e outro momento do imperador. Só para a gente entender a perseguição. De qualquer forma, durante o governo de Nero, Paulo e Pedro já tinham sido martirizados. Enfim, já, né? Aí se fosse Domiciano, Jerusalém já teria sido derrubada. Pelo Império Romano. Mas eu quero passar agora a parte da descrição de Jesus, né? Quando ele diz assim, quando eu me voltei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. É interessante, gente, esse tipo de visão aqui. Nós não vamos nem agora, não dá nem para ficar esmiuçando o que cada uma dessas coisas quer dizer. Eu sei que
Se a gente colocar tudo isso junto e tentar pedir para um artista desenhar o que ele interpreta dessa visão de João aqui, ia sair uma figura bem esquisita. Esquisita, você quer dizer no sentido de extraordinário, né? É uma figura temível. Sim, maravilhosa. Isso, gente, eu estou falando numa interpretação literal de tudo que está acontecendo aqui, sim. né? Então, não é nesses... não é interpretando os símbolos, porque o Apocalipse tem muito disso, símbolos, né? Bom, aí diz que na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 lados, ou 2 gumes. A tua fala 2 gumes? Fala 2 gumes. 2 gumes, né? A face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. É interessante porque fala que ele tinha 7 estrelas e da boca saía a palavra afiada. E nós vemos que em Hebreus fala, né, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. E essa palavra, então, é aquilo que procede, realmente, aquilo que Deus destinou a palavra dele, ela vai fazer ou de um lado ou de outro. Ou é consolo, ou é juízo, mas ela vai trazer. E fora a ideia de que ela penetra, né? Porque a espada afiada dos 2 lados, ela vai fundo, né? Fazendo divisões, como diz o texto, né? De Hebreus, exatamente. Bom, aí João diz, quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. No dia que João comemorava a ressurreição do Senhor Jesus, ele diz, eu sou o que vive. O que vive, tá eu morri, mas eu estou vivo agora para todo sempre. Não é aquele que morreu como Lázaro, que ressuscitou, mas morreu de novo. Sim. Jesus, não, ele é o... Mas essa cena que você está descrevendo aqui, que nós estamos lendo, é uma cena que não só está sendo dito, mas representado na imagem dele, né? O poder do ressurreto, o Deus glorificado. E a forma como ele está representado ali, gente, é a forma tanto de rei como de juiz. Sim, e tanto que João diz assim que, como é que é? Ele está... morto, não? Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Não, mas aí quando ele fala dele próprio, João, caía aos pés como morto. Caía, versículo 17. Poxa, peraí, o cara caiu aos pés como se tivesse morrido, quer dizer que a surpresa foi grande. É uma visão maravilhosa. Exatamente. Imagina Moisés, gente, quando tinha encontros com Deus no monte, quando ele descia, o rosto dele brilhava a ponto de incomodar o povo. E ele tinha que cobrir o rosto dele. E olha que Deus tinha dito, você não vai ver toda a minha glória, senão você não suporta ela. Agora imagina João vendo o Cristo exaltado. Né? Porque ele conheceu o Cristo, né? É como nós cremos realmente, o apóstolo João, ele conheceu o Cristo que sujou os pés na nossa história. Agora ele está vendo ele no fim da história. E quando ele mostra ali, olha, ele estava no meio das igrejas e com as 7 estrelas na mão. E aí ele diz, olha, escreva o que você viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. As coisas que estão acontecendo agora são as cartas que vão vir, tá, gente? Capítulo 2 e 3. Nós vamos tratar isso outro podcast. Em outros podcasts, né? Que nós vamos fazer dedicado a cada igreja. Mas, então... o que está acontecendo agora é isso. O que vai acontecer depois, e esse depois, quando que é esse depois? Esse depois logo em seguida ali para ele só? Ou isso tem alguma coisa a ver com um futuro muito mais distante? Então, aqui suspense. Nós já estamos deixando vocês no suspense, mas Jesus revela para João, ele diz assim, olha, João, como aquele Jesus que quando contava parábola chamava os seus discípulos para perto e dizia assim, olha, o significado dessa parábola é tal. Aqui, João tem a visão e Jesus descreve para ele, olha, os 7 candelabros que você viu são as 7 igrejas.
E as 7 estrelas são 7 anjos. E aí cresce que os anjos, não queira dizer anjo da guarda das igrejas, embora até possa ser. Mas aqui, como depois as mensagens vão ser direcionadas aos anjos da igreja, então cresce que seriam os pastores, porque anjo é mensageiro. A palavra anjo em grego é angelos, que quer dizer mensageiro. Mensageiro. Né? Então exatamente. a gente não sabe se é o mensageiro celestial ou é o mensageiro terrestre. É porque aqui há uma cadeia que acontece em termos de revelação. É o Deus Pai, o Deus Filho, o anjo que vai levando João para lá e para cá, João e a mensagem que chega nas igrejas. Exatamente. Essa é a cadeia dos eventos. Agora, o livro do Apocalipse aqui, então a gente vai dividir dessa forma. Como diz ali no capítulo 1, né? Escreve as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer. Então, as coisas que ele viu é isso aqui. E, gente, o capítulo 1 é o pano de fundo. Exatamente. Porque João vê o Cristo exaltado e vai agora começar as mensagens particulares para cada igreja. É esse Cristo dizendo, eu tenho vocês, igreja, na minha mão. Tá? Eu tenho os pastores, na minha mão, e eu me movo entre as igrejas. Oh, glória! Isso né? é uma mensagem para todos os tempos, para toda, como a gente falou, as 7 igrejas aqui no sentido de todas as igrejas. Elas têm que contemplar essa ideia, que o Cristo ressurreto, ele é o dono de todas as igrejas, ele é aquele que põe as lideranças, é aquele que põe e remove, porque põe ele e também remove. fala de remover igrejas inteiras. E ele rege tudo isso. Isso. Gente, vejam como isso é uma mensagem de consolo para alguns e de temor para outras. Dessas igrejas a gente vai ver. Para os falsos crentes. Exatamente. É uma mensagem de consolo. É por isso que a espada é de 2 gumes, entendeu, irmão? Ela vai entrar de um jeito ou de outro e vai entrar lá no fundo. Se ela entrar trazendo consolo, ela vai entrar trazendo consolo. Se ela entrar trazendo juízo, meu irmão, se prepara. Ou seja, existe uma mensagem para correção. Aqui tem um aspecto profético, né? Porque o profeta no Antigo Testamento não é só o cara que está revelando o que vai acontecer, mas é o cara que está dando o recado. E está dando recado dizendo assim, corrijam-se. Deus quer que vocês corrijam. Ele não quer mandar juízo. Ele não quer remover candelabro. Ele não quer tirar a glória dele. Ele não quer desamparar a igreja. Mas a igreja que permanecer cometendo os seus erros... E aqui vai uma mensagem importante, porque nós não estamos falando que é uma mensagem individual para um indivíduo. Nós estamos falando que é para um grupo. Aí a gente percebe uma coisa, que se existe um comportamento humano que se a gente não estivesse alimentando constantemente da palavra, a gente esfria na fé e a gente começa com alguns comportamentos religiosos, mas ao mesmo tempo desagradando a Deus, ou seja, só aparência, esse comportamento contamina o grupo. Então a mensagem é aos grupos. Presta atenção, vocês dessa região, porque vocês estão se contaminando com este comportamento. Suspense, né? Para o pessoal poder acompanhar. Vocês vão ter que seguir a série agora, gente, né? Vão ter que maratonar. Mas olha, que fica aqui a mensagem. Cristo se apresenta para João como rei, como juiz. Ele tem o controle da história na mão. E ele se move entre as igrejas e ele tem o controle dos anjos da mão. Então, mesmo quando parece que a igreja está fora de controle, ele tem o controle. Ele tem o controle. E outra coisa, só encerrar aqui o pensamento esse homem está preso na ilha de Patmos, um coração que foi transformado porque ele era o filho do trovão. Agora ele é o apóstolo do amor. Então ele está falando como um pastor. E ele que tinha a ousadia de se inclinar sobre o peito de Jesus, quando vê Jesus exaltado, ele cai como morto. Exatamente. Né? Apagou sua luz ali, a gente tem que acabar. Já deu o tempo da bateria da luzinha ali. Gente, mas é isso. Então, pensem no livro de Apocalipse agora como um livro que deixa bem claro que Cristo tem o controle da história. Não é o mal.
E não, Jesus vai vencer só lá no final que ele vai pegar o controle. Não, o controle já está na mão dele agora. Teve na mão dele, né? Exatamente. Amém, queridos. Deus abençoe e... peraí, já deixou sua curtida? Lógico, né? Tem que deixar curtida. Seu comentário. Se inscrever, quem não se inscreveu. Mudou isso, se inscreva. Seu comentário, e aí, essa nossa introdução aqui mudou na sua mente a respeito do Apocalipse? Está com esperança de estudar agora o Apocalipse? Com gosto, com vontade de estudar, né? Com vontade, exatamente. Você que está nos ouvindo no Spotify, você também pode deixar comentário lá, tá? Vai deixar a gente super feliz com isso. Gente, se vocês quiserem nos apoiar para que o nosso ministério continue abençoando gratuitamente as pessoas, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos deixar um Pix na descrição e você pode doar quanto você quiser. Se não puder doar qualquer também, quantia. não tem problema, mas para nos ajudar a caminhar, porque por enquanto tudo... A gente teve uma boa arrecadação no final do ano, não foi o suficiente para esse ano, mas a gente quer investir e a gente tem um fôlego. Melhorar, né? A ideia é, quem puder nos ajudar, o fôlego aumenta, tá bom? Isso aí. Gente, muito obrigada por ter ficado conosco até agora e Deus abençoe grandemente. É isso aí. Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau, tchau.